Isaías capítulo 52, Isaías versículo 52, 14. versículo 14. Quem crê na palavra de Deus? Quem crê na palavra de Deus? Eu acho que vocês estão entendendo melhor o português do que o espanhol. Eu penso que vocês estão entendendo melhor o português que o espanhol. Quem consegue entender um pouco do português? Quem logra entender um pouquinho do português? Aí, ó. Esses dias eu tive um atentado lá no Brasil. Alguém Estes soube? dias eu tive um atentado no Brasil. Alguém supo? Quem tomou conhecimento do atentado? Quem Facão. tomou conhecimento do atentado de Lacatã? Quem viu pela TV? Pela Quem TV. virou por la TV? Algumas pessoas. Poucas pessoas. Escuta o que a palavra diz. Escute o que a palavra habla. Deus fala através do profeta Isaías. Deus habla por meio do profeta Isaías. 750 anos 750 anos antes de Cristo vir ao mundo. antes de Cristo venir ao mundo. Quem acredita que Cristo é o Salvador? Quem crê que Cristo é o Salvador? Muitos anos antes dele vir, Muitos anos antes dele venir, a palavra de Deus já falava dele. a palavra de Deus já falava dele. Como pasmaram muitos à vista dele. Como se assombraram de ti muitos. Como pasmaram muitos. Como pasmaram muitos. Como ficaram assustados. Como quedaram assombrados. Porque Jesus era diferente de todos. Porque Jesus era diferente de todos. Nunca alguém como Nunca Jesus nadie tinha pisado este mundo. como Jesus tinha pisado neste mundo. Por isso o profeta disse: Por isso o profeta disse: como pasmaram muitos à vista dele. muitos à vista dele. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, Pois seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer. mas de los hombres su prazer. A sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. E sua hermosura mais que la de los hijos de los hombres. Desfigurado quer dizer machucado. Desfigurado quer dizer herido. Ferido, isso mesmo. Desfigurado quer dizer feio. Quer dizer feio. Quem sabe que Jesus Quem é a sabe obra que Jesus principal do Pai? É a obra principal do Padre. Quem sabe? Levanta a mão. Quem sabe? Levante a mão. Jesus é o ser mais bonito, mais Jesus perfeito que Deus fez. É o ser mais hermoso e mais perfeito que Deus hizo. Quem está conseguindo entender a pregação, a Quem mensagem? logra compreender a prédica, o mensagem? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Muito bem. Muito bem. Deus fez Jesus diferente de todos. Deus hizo Jesus distinto de todos. Mais bonito que todos. Mais hermoso que todos. Formoso. Formoso. Perfeito. Perfeito. Porém, quando o profeta em visão o contemplou, Porém, quando ele profeta em visão lo viu, ele estava muito desfigurado, ele estava muito desfigurado, machucado, herido, estava derrotado aparentemente. estava derrotado aparentemente. Como pode o Filho de Deus estar derrotado? Como pode o Filho de Deus estar derrotado? Era só aparentemente. Era solamente a aparência. Porque as nossas derrotas, Porque nossas derrotas, os nossos problemas, nossos problemas, as nossas feridas, nossas heridas, nossas dores, nossos dolores foram colocadas sobre ele. foram postas sobre ele. O ser perfeito de O Deus, ser perfeito de Deus, o mais bonito, o mais hermoso, o mais lindo, o mais lindo, estava feio, estava feio, estava doente, estava dolente,
Mas não era dele a doença. pero no era de él la dolencia. Ele mesmo nunca teve uma Él doença. mismo nunca tuvo una enfermedad. Era a sua, a minha, a nossa Era su, doença. nuestra dolencia. A nossa enfermidade estava Nuestra sendo colocada nele. enfermedad estaba siendo puesta en él. Então Jesus contraiu todos os problemas da humanidade. Entonces Jesús contrarió todos los problemas de la humanidad. Os problemas da Colômbia, Los problemas de Colombia, de Brasil, de Brasil, América, América, da África, África, do mundo inteiro. el mundo entero. Deus não é Deus dessa ou daquela religião, Dios no es Dios de esta o de aquella religión, deste ou daquele país. de este o de aquel país. Ele é o Deus do mundo inteiro. Es Él el Dios del mundo entero. Deus não tem religião. Dios no tiene religión. Deus não é exclusivo da igreja mundial. No es exclusivo de la iglesia mundial. Não. No. Deus é muito maior que tudo. Dios es mucho más grande que eso. Ele é o seu Deus. Él es su Dios. É o meu Deus. Es mi Dios. É o Deus daquele que crê Es nele. el Dios de aquel que cree en Él. Ele não é Deus dos judeus. Él no es Dios de los judíos, Ele não é Deus dos brasileiros, Dios de los brasileños, dos colombianos. de los colombianos. Ele é Deus daquele que crê. Él es Dios de aquel que cree. Seja judeu, Sea judío, seja brasileiro, sea brasileño, seja colombiano. sea colombiano. Se você crer Si nele, usted creer en Él, ele passa a ser o seu Deus. Él pasa a ser su Dios. Esse é o Jesus que apresentamos a Este vocês. es el Jesús que presentamos a ustedes. Então diz a Bíblia: Entonces dice la Biblia, como pasmaram muitos à vista dele, como pasmaron muchos a vista de Él, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, pues su aspecto estaba muy desfigurado, mais do que de outro qualquer, más de los hombres, su e a sua aparência mais do que a dos outros filhos. hermosura más que la de los hijos de los hombres. Assim Así causará admiração às nações, asombrará Él a muchas naciones. e os reis fecharão sua boca por causa dele. Los reyes cerrarán ante Él la boca. O que quer dizer isso? ¿Qué quiere decir eso? Os reis, Los reyes, teoricamente, teóricamente, são os mais entendidos, son los más entendidos, os mais sábios, los más sabios, os chefes de Estado, los jefes del Estado, as maiores autoridades. las más grandes autoridades. Mas diante da sabedoria de Jesus, Mas delante de la sabiduría de Jesús, eles ficam calados. ellos se callan. E ainda hoje, Y aún hoy, esses entendidos estos entendidos não conseguem falar no logran hablar a público a público com a desenvoltura con la desenvoltura que os pregadores falam. que los predicadores hablan. Porque os pregadores Porque los predicadores falam pelo Espírito Santo. hablan por el Espíritu Santo. Ainda hoje os reis se Aún hoy calam los reyes se callan diante de Jesus. delante de Jesús. E na época, muito mais. En aquella época, mucho más. Eles não conseguiam falar, argumentar Esos com Jesus. no lograban argumentar con Jesús. Continuando, por favor. Sigamos, por favor. Quem creu em nossa pregação? ¿Quién creyó en nuestra predicación? E a quem foi elevado, E a ou quem- revelado, perdão, o braço do Senhor? ¿Y a quién fue manifestado el brazo del Señor? Presta atenção na pergunta, é uma interrogação. Ó. Ponga atención en la pregunta, en la interrogación. Quem creu em nossa pregação? ¿Quién ha Profeta pergunta. creído a nuestro anuncio? Isso é a profecia de Esta es Isaías, la profecía de Isaías, já prevendo ya prevendo que muitos iriam duvidar da palavra de que Deus. muchos irían dudar de la palabra de Dios. Mas os que acreditassem Pero aquellos que creyesen seriam os privilegiados. serían los privilegiados. Sabe por que você está aqui hoje? ¿Sabe por qué usted está aquí hoy? Talvez você pense que porque alguém te convidou. Quizás usted piense que es porque usted es invitado de alguien. Eu ouvi alguém dizer que uma amiga me convidou. Yo escuché a alguien hablar, una amiga me invitó. Mas você não está aqui por causa do convite Pero somente. usted no está aquí solamente por la invitación. Você está aqui porque Jesus te trouxe. Usted está aquí porque Jesús te trajo. E Ele tem algo a fazer na sua Y vida. Él tenía algo para hacer en su vida. A partir de hoje vocês A vão partir- ver A mudanças, partir de hoy ustedes van a ver cambios, transformações de vida. transformaciones, Portas se abrindo, puertas se abrindo,
vida com qualidade, vida com qualidade, porque é promessa de Deus. porque é a promessa de Deus. Mas esta pergunta, Pero esta pergunta, quem creu em nossa pregação, quem ha creído em nosso anúncio, sugere que sugiere que a bênção de Deus a bendição de Deus é só para aqueles que acreditam, é solamente para aqueles que creem, que aceitam a palavra que de Deus, aceitam a palavra de Deus, que se rendem a ela. que se rendem a ela. Somente esses podem ser abençoados. Solamente esses podem ser bendecidos. Quem creu em nossa pregação Quem ha creído em nosso anúncio, e a quem foi revelado o braço do e a Senhor, quem se ha manifestado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante porque ele ele subiu como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra e seca. como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem Não formosura. tinha aparência nem hermosura. Entendeu agora? Entendeu agora? Como pode dizer a Bíblia que Jesus não tinha aparência? Como pode falar na Bíblia que Jesus Cristo não tinha aparência? Você consegue imaginar Você logra imaginar um ser mais perfeito que um Jesus? ser mais perfeito que Jesus? Não. E como não tinha aparência? E como não tinha aparência? Por causa dos nossos problemas. Por causa de nossos problemas. Por causa das nossas Por dificuldades. causa de nossas dificuldades. Dos nossos sofrimentos. De nossos sofrimentos. Tudo foi colocado nele. Todo foi echado em ele. E aquela bela aparência dele E aquela beja aparência desapareceu. desapareceu. E aí ele ficou desfigurado, E aí ele se quedou desfigurado, machucado. herido. Sofreu as dores Sofreu os dolores que ninguém sofreu. que nadie sofreu. Porque eu e você não tínhamos mais oportunidade. Porque eu e você não teníamos mais Quem oportunidade. sabia que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Quem sabia que Deus se arrependeu de ter hecho o homem? Está na Bíblia isso. Está na Bíblia Em isso. Gênesis Em capítulo Gênesis 6. capítulo 6. Por causa do sacrifício de Jesus, Por el sacrifício de Jesus, eu e você temos hoje a oportunidade. eu e você temos a oportunidade. Você não precisa de mim. Você não necessita de mim? Não. Não. Você só precisa de Você Jesus solamente Cristo. necessita de Jesus Cristo. De abrir o seu coração De para abrir Ele. seu coração para Ele, Seu entendimento. seu entendimento, E deixar Ele dirigir a sua vida. e deixar Ele guiar sua vida. Cuidar de você. Cuidar de você. Você viu quantas pessoas Você viu curadas quantas hoje? pessoas curadas hoje? Nem demos conta de entrevistar todas. Logramos entrevistá-las todas. São muitas. São muitas. Você já deve ter visto no Você programa já pode ter visto no programa que lá no Brasil que já no Brasil muita gente tem sido muitas abençoada. pessoas han sido bendecidas. Quem já assistiu o nosso programa Quem aqui já na televisão? assistiu nosso programa já aqui viu? na televisão? Quem já viu? Viu os milagres? Viu os milagros? Deus faz esses milagres. Deus faz esses milagros. Na verdade, E na verdade, esses milagres já esses estão à milagres disposição das já pessoas. estão à disposição das pessoas. Quem veio doente hoje aqui Quem vindo dolente hoje aqui já tem a cura à já sua tem disposição. a cura à sua disposição. Quando você crer na pregação, como Quando diz a você palavra, crê na predicação da palavra, e a pregação é Jesus Cristo, e a prédica é Jesus Cristo, porque a obra é feita em função dele. porque a obra é feita em função dele. O evangelho O evangelho é Jesus Cristo. é Jesus Cristo. Doutrinas de homens Doutrinas de homens são muitas nas são igrejas. muitas nas igrejas. Ensinamentos de homens. Ensinanças de homens. Mas o evangelho Pero o evangelho consiste consiste em ensinar Jesus em Cristo. ensinar a Jesus Cristo. Mais ninguém. Mas nadie. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Rei. Jesus é o Rei. Jesus é digno de louvor, Jesus é digno de alabança, de honra, de honra, de glória. de glória. E se você E se você entender isto entender isso e crer na e pregação crer na prédica da palavra de Deus, da palavra de Deus, a sua vida vai mudar. sua vida vai A cambiar. partir de hoje, A partir de a hoje, partir de a agora, partir de agora, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 3. Versículo 3. Era desprezado Era despreciado e o mais rejeitado entre os homens. e o mais rechazado dentro de los homens. Quem gostaria que Jesus fosse à sua casa? Quem a ti te gostaria que Jesus fuera a sua casa? Quem gostaria de receber Jesus para um jantar? Quem quer receber Jesus a uma cena? Todo mundo.
todo mundo. Pois a Bíblia diz que ele foi o mais rejeitado. Pois na Bíblia habla que ele foi o mais rechazado. Como é que pode isso? Como pode isso? Hoje ele é o mais querido, Hoje ele é o mais querido, o mais desejado. mais desejado. Todo mundo gostaria de tê-lo em casa e na sua Todos vida. gostaria de tê-lo em sua vida. Essa rejeição Este rechazo que Jesus sofreu que Jesus Cristo sofreu foi por minha causa, foi por mim, cara, por sua causa. por sua causa. Todos os nossos problemas e Todos amarguras nossos problemas e amarguras estavam nele. estavam nele. E as pessoas rejeitaram E ele, as pessoas rechaçaram a ele. porque ele estava carregado, Porque ele estava carregado, sobrecarregado sobrecarregado com os nossos problemas. com nossos problemas. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Ele foi o mais rechazado dentre dos homens. Isso dá o direito de você ser abençoado. Isso te dá o direito de você ser bendecido. Isso que Jesus passou, Isso que Jesus Cristo passou. dá o direito a você Te dá o direito de ser de feliz. ser feliz. Por favor, presta atenção aqui, não Por converse favor, agora. ponga atenção aqui, não abre nada agora. Por favor. Por favor. Versículo 3, né? Ou seja, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os Era homens. despreciado e mais rechazado dentre os Homem homens. de dores. Homem de dolores. E que sabe o que é padecer. E sabe o que é padecer. Jesus era filho de Deus. Jesus Cristo era filho de Deus. Não precisava sofrer. Não necessitava sofrer. Jesus não precisava ter dores. Jesus Cristo não necessitava de dolor. As dores que estavam nele Os dolores que tinham em ele eram as nossas dores. eram nossos dolores. A dor que você sente hoje, O dolor que você sente hoje, às vezes, às vezes, é que estava sobre ele. é que estava sobre ele. Isso sugere que você não deve aceitar as dores. Isso sugere que você não pode aceitar os dolores. Quando as dores vierem, Quando os dolores vierem, se você disser em nome de Jesus, se eu você não te falar aceito, em nome de Jesus, eu não te aceito. elas vão embora. Já se vão. Assim é todo mal. Assim é todo o mal. O espírito O maligno, espírito maligno, o problema familiar, o problema familiar, financeiro, financeiro, espiritual. espiritual. O mal vai embora O mal se vai. quando percebe autoridade e conhecimento Percebe autoridade e conhecimento em você. em você. E você está conhecendo, está sabendo E você está conhecendo, está tomando que não conhecimento, precisa mais aceitar o que sofrimento, não necessita mais aceitar o a sofrimento, derrota, a derrota, a dor, o dolor, porque Jesus já te deu porque vitória. Jesus Cristo já te deu a vitória. Diga, eu sou vencedor, Diga, eu sou vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, em Cristo em Jesus. Cristo Jesus. Continuando. Sigamos. E como de quem os homens escondem o rosto, E como de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, era despreciado. e dele não fizemos caso. E de ele não hicimos caso. Jesus era muito desprezado. Jesus Cristo era muito despreciado. Hoje todo mundo quer levar Jesus para casa. Hoje todos querem levar Jesus Cristo à casa. Quem quer que Jesus vá consigo para casa? Quem quer que Jesus vá consigo para a casa? Então, eu também. Então, eu também. Mas ele era desprezado, Pero ele era despreciado, humilhado. humilhado. Na verdade, ele viveu a nossa vida. E na verdade ele viveu nossa vida. Por que Jesus viveu a sua vida? Como Jesus Cristo viveu sua vida? Por que Jesus viveu a Por sua que vida? ele viveu sua vida? Para você viver a vida dele Para hoje. você viver a vida dele hoje. Ele viveu a nossa vida para Ele vivermos viveu a vida nossa dele. vida para nós outros vivermos a vida dele. Ele sofreu Ele sofreu no nosso lugar, em nosso lugar, para que hoje para que hoje pudéssemos alegrar, pudéssemos alegrar, regozijar, regozijar, como ele. como ele. Ele não pode ser vencido. Ele não pode ser vencido. Ele não pode ser derrotado. Ele não pode ser derrotado. Ele não pode ser doente. Ele não pode ser dolente. Ele não pode ser pobre. Ele não pode ser pobre. Ele é dono de tudo. É o dueño de todo. E ele quer que você viva a vida dele Ele quer que você viva a vida dele, abençoado bendecida, em nome dele, em nome dele. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Glorifica o Senhor. Glorifica ao Senhor Jesus. Versículo 4. Versículo 4.
certamente ciertamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades Él llevó sobre sí nuestras enfermedades e as nossas dores y nuestros dolores, levou sobre si. llevó sobre Él. E nós o Y reputávamos nosotros lo reputamos por aflito, por afligido, ferido de Deus herido de Dios e oprimido. y oprimido. Quando eu e você ouvimos do sofrimento dele, Quando nós outros vemos o sofrimento de Ele, ficamos com pena dele. quedamos com lástima de Ele. Quem ainda hoje, quando ouve que Jesus sofreu, tem dó dele? Quem hoje pensa quando Jesus sofreu, tem lástima dele. Ele quer que você se alegre, Ele quer que você se alegre, porque ele já sentiu as dores porque Ele já sentiu os dolores. e não sofreu por causa dele, E não solamente foi por por sua Ele, causa, foi por sua causa, por minha causa. por minha causa. Então nós temos que viver. Então, nós outros temos que viver. Você tem que viver. Você tem que viver. Viver em oração, Viver em oração, em jejum. em ajuno. Quem sabe o que é jejuar? Quem sabe o que é ajunar? Quem sabe o que é orar? Quem sabe o que é orar? Orar não é conhecer palavras bonitas. Orar não é falar palavras bonitas, hermosas. Orar é falar com o coração. Orar é falar com o coração. Falar com o sente Hablar de lo que siente para Deus. para Deus. Quando você orar, Quando você orar, fala com o coração. habla com o coração. Mesmo que não seja bonito, Mesmo que não seja bonito, fala o que você sente, habla o que você sente, o que você precisa. o que você necessita. Você pode estar em casa, Você pode estar na casa, no trabalho, no trabalho, na rua e na casa, ou na igreja. e na igreja. Toda vez Todas as vezes que você orar, que você orar, que você falar com que Deus, você falar com Deus, Ele vai te ouvir. Ele te vai escutar. Jesus garantiu isso na Jesus cruz. garantizou isso na cruz. O sofrimento dele O sofrimento dele foi exatamente para isso. foi exatamente a isso. Para que nossas orações Para que fossem ouvidas nossas e orações atendidas. foram escutadas e contestadas. Hoje você pode ser ouvido. Hoje você pode ser escutado. Deus já está ouvindo hoje. Deus já está escutando hoje. Viu quanta gente curada hoje aqui? Você viu quantas pessoas foram curadas Quanta aqui? gente abençoada hoje Quantas aqui? pessoas bendecidas aqui? É o que está acontecendo com você. É o que está sucedendo com você. Você vai ver isso na sua Você vai família, ver isso em sua família, nos seus em caminhos. seus caminhos. Você vai ver na sua vida, Você vai ver em sua vida, na vida na financeira. vida financeira, Você vai ver em todos os sentidos em todos os sentidos. que Jesus Que Jesus abriu todas as portas para abriu você. todas as portas para você. Viva em oração. Viva em oração. Seja crente Seja crente em Jesus Cristo. em Jesus Cristo. Continuando. Sigamos. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões Pero Ele foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas e iniquidades. molido por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a O paz castigo que nos trajo a paz estava sobre ele. estava sobre E Ele. pelas suas E pisaduras por suas pisaduras fomos sarados, fuimos sanados, transpassado. transpassados. Quem sabia que depois de morto, Quem sabe que depois de morto, um dos soldados Um que dos pregara soldados Jesus na cruz, que pregaram a Jesus na cruz, enfiou uma espada na sua costela. enfiou uma espada em sua costilla. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Quem já viu no filme? Quem já viu nas películas? Jesus, ele foi Jesus ele transpassado foi literalmente. transpassado literalmente. Aquela espada, Aquela espada, aquela lança aquela lança que enfiaram no corpo de Jesus, que traspassaram a Jesus, representa os pecados que eu e você cometemos hoje. representa os pecados que eu e você cometemos hoje. Aqueles pecados que nos trazem muitos problemas Aqueles pecados que nos traem muitos problemas, por falta de conhecimento, por falta de conhecimento. porque todos os seus pecados, Porque todos os pecados, todos os nossos pecados todos nossos pecados já foram perdoados já foram perdonados através daquela lança por meio
de aquella lanza. quando transpassou o corpo Quando dele, traspassou o corpo dele. ali ele liberava o perdão para todos Assim ele nós. liberava o perdão para nós outros. É profecia isso. É profecia isso. Ele foi transpassado. Ele diz foi a palavra. transpassado, diz a palavra. E eu e você estamos E perdoados. eu e você estamos perdonados. Amém? Amém. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós outros andávamos apartados. O que é uma ovelha desgarrada? O que é uma ovelha apartada? É uma ovelha sem pastor. É uma ovelha sem pastor. Não sabe onde fica o pasto. Não sabe aonde se queda. Quem conhece uma ovelha? Quem Quem conhece uma conhece ovelha? uma ovelha? Quem conhece? Quem conhece um cabrito? Quem conhece um tivo? Quem conhece? Quem conhece? Sem pastor, Sem pastor, não sabe se guiar sozinho. não sabe guiar-se sola. O pastor sabe onde está o pasto. O pastor sabe onde está o pasto. A comida. A comida. Assim somos nós. Assim somos nós outros. Nós não sabemos nada da vida. Nós outros não sabemos nada da vida. Nem mesmo os médicos, Nem mesmo os médicos. os pastores, Os pastores. os apóstolos, Os apóstolos. nem mesmo as grandes autoridades. Nem mesmo as grandes autoridades. Todos se perdem diante dos Todos problemas. se perdem diante dos problemas. Quando Deus nos guia, Quando Deus nos guia, nos orienta, nos orienta, aí sabemos sim. aí sabemos sim. Aí alcançamos o pasto Aí verdejante. alcançamos o pasto verdejante. Aí conseguimos a solução dos Aí problemas. logramos a solução dos problemas. Quem quer ter uma vida muito abençoada a partir de Quem hoje? quer ter uma vida muito bendecida a partir de hoje? Quem gostaria? Quem gostaria? Ponha-se de pé, ponga-se de pé, Ponga-se de pé, ponga-se de por pé. favor. Por favor. Nós vamos orar agora. Vamos orar agora. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Quem quer receber Jesus como seu Salvador hoje? Quem quer receber Jesus como seu Salvador hoje? Quem ainda não é batizado nas águas? Quem todavia não é bautizado nas águas? Quem só foi batizado quando criança? Quem solamente foi bautizado quando era ninho? Quem gostaria de ser batizado agora como adulto? Quem gostaria de ser bautizado agora Nós depois teremos de o adulto? batismo nas águas. Vamos ter um batismo nas águas. Quem que está hoje pela primeira vez nessa Quem igreja? está aqui hoje participando por la primeira vez nesta igreja? Levanta a mão. Quem já conhecia essa igreja? Quem já conhecia a igreja? Entrega o seu coração hoje, Entrega seu coração hoje, seus caminhos, seus caminhos, sua família, sua família, tudo que é seu. todo o que é tuyo. Deus vai dirigir a sua vida. Deus vai dirigir sua vida. Fecha os olhos. Cierra os olhos.